Quer aprender a usar HP12C? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui no curso da HP12C para iniciantes e essa é a segunda videoaula. Estamos na segunda parte dos comandos iniciais. Se você chegou aqui agora, recomendo que inicie os estudos com a nossa primeira videoaula, a primeira parte dos comandos iniciais. Na terceira videoaula falaremos sobre as operações algébricas, em seguida as funções de percentagem em calendário. Na quinta videoaula falaremos sobre as funções estatísticas e na sexta videoaula as funções financeiras básicas. Lembrando que poucas pessoas conhecem, mas poucas pessoas sabem, né? Mas HP dispõe de funções estatísticas. Na primeira videoaula falamos sobre os tipos, ligar e desligar, fazer o teste automático na sua calculadora física. Falamos também sobre os separadores dígitos, né? O modo americano e o modo brasileiro, digamos assim, o modo nacional de se usar os dígitos. E a lógica RPN, que é a lógica característica da HP12C. Novamente, recomendo que assista a primeira videoaula. E o que veremos hoje? Falaremos sobre o teclado, as funções da HP, as casas decimais, a limpeza e o uso da memória na calculadora. Vamos começar? O teclado, meus amigos, o teclado da HP12C, ele não tem muita diferença de um teclado de uma calculadora comum. Note que num teclado de uma calculadora comum, você encontra em algumas teclas, teclas com mais de uma função, não é? Aqui é do mesmo jeito, não tem diferença. Olha, essa tecla central aqui, ampliamos ela aqui para que a gente possa visualizar melhor. Veja que ela tem aqui a função branca, né? O CLX, ela tem também a função amarela, que é o reg, e a função azul, que é x igual a 0. Então, em uma única tecla, podemos encontrar até 3 funções. Vamos olhar aqui para o teclado da HP. Olha, o lado direito aqui é o lado onde a gente encontra os números, né? E algumas operações básicas aqui, como divisão, multiplicação, subtração e soma, né? O lado esquerdo é onde a gente tem a predominância, né, das funções financeiras e as funções de programação e também funções aqui para limpar a calculadora, né? Bom, as operações de clear, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre elas. Veja, queria destacar algumas coisas aqui para você que está chegando aqui na HP12C, conhecendo ela a primeira vez. Logo abaixo do visor, a gente tem aqui as principais funções financeiras, que são essas aqui, ó: tempo, taxa, PV, PMT, valor futuro e CHS. Essas são as funções mais utilizadas da calculadora financeira HP12C, tá certo? A gente tem aqui cálculos para títulos, né? Aqui cálculos para depreciação, eu estou fazendo aqui a leitura do amarelo, né? Mas tem as funções brancas aqui, ó: cálculo para potência, cálculo para raiz quadrada, cálculo para número inverso, para função exponencial, cálculo aqui para logaritmo neperiano, números fracionários, inteiros, cálculos aqui para porcentagem, aqui são as funções de porcentagem, aqui são funções de programação, né? E as funções aqui de apagar. Tá bom? Aqui uma visão geral. Não se preocupem em ter que aprender tudo agora. Calma, né? O curso é justamente para explicar todas essas funções, ou pelo menos, melhor dizendo, né, as principais funções da calculadora financeira. Tá certo? Então não se preocupe em querer aprender todas as funções, todas as teclas aqui agora. Aqui é apenas uma visão geral para você. Nos acompanhe, continue o curso, né? E você verá que nós vamos passar pelas principais teclas aí, as principais funções da HP12C. Vamos continuar? Entrando aqui nas funções, veja o destaque aqui para as teclas aqui embaixo. O ON, o F e o G. O ON, quando você liga a calculadora,
ela entende que você irá utilizar as funções brancas. Se eu quero usar as funções amarelas, eu aperto o F e vai aparecer um Fzinho aqui. Se eu quero usar as funções azuis, aperto o G e ela vai aparecer um Gzinho e ela entende que eu vou acionar as funções em azul. Então, por exemplo, essa tecla aqui, ó, eu tenho as 3 funções. Se eu ligo ON, eu só posso usar aqui o valor futuro. Se eu quero usar o IRR, que é a taxa interna de retorno, eu aperto F. F e clico na tecla. Se eu quero usar o NJ para repetir os valores, aperto G e aciono a tecla aqui. Tá certo? Esse é o modus operandi. Vamos para a nossa calculadora virtual. Eu vou deixar o link dessa calculadora virtual aqui embaixo na videoaula, para que você possa acessar e fazer os seus treinos também. Tá certo? Vamos lá para a nossa calculadora. Liguei aqui, ela já estava ligada, né? Essa aqui é a calculadora web. Vou apertar aqui F, aparece o Fzinho aqui. E aí ela entende as funções amarelas. Vou apertar o G, ela entende as funções azuis. Tá bom? Próximo passo é conhecer um pouco mais sobre as casas decimais. Olha, do jeito que está aqui, ele está em 2 casas decimais. Aperto o F2 e ele fica em 2 casas decimais, que é o modo padrão, é o modo convencional, né? Se eu quero em 5 casas decimais, aperto F5, vai aparecer aqui em 5 casas decimais. Se eu não quero nenhuma casa decimal, aperto F0. Tá bom? Vamos para a nossa calculadora virtual. Olha aí, vou fazer aqui F0 e não aparece nenhuma casa decimal. Vou apertar aqui F5, aparecem 5 casas decimais. Vou apertar aqui F9, que é o máximo, né? Vai para 9 casas decimais. A gente deixa em F2, porque é o formato padrão, ok? Voltando aqui para os nossos slides. Próximo passo é fazer uma continha aqui, que pode atrapalhar você na hora dos seus cálculos. Vamos aqui para essa conta. Ele pede para a gente calcular 1/3 de 100 mil. Eu vou simular um jeito aqui que normalmente a gente faz para fazer essa conta. A gente faz assim, a gente divide 1 por 3, depois a gente anota no papel o resultado e depois usa aquele número para multiplicar. Vê só como que a gente pode errar aí. Eu vou dividir 1 por 3, lembrando que aqui é a notação polonesa, então a gente insere primeiro os valores usando um Enter, 3 e coloca o operador por último, um Enter 3 que divide. Deu aqui 0,33. O que é comum? A gente usar esse 0,33, põe ele no papel e depois a gente faz essa conta com os 100 mil. Então, eu vou fazer isso aqui também. Vou digitar aqui os 100 mil. Veja o detalhe que ele está usando aqui a notação do padrão americano, né? Que é a vírgula e o ponto. Eu vou ajustar aqui, ó, para que ele fique ponto e vírgula. Se você tem a calculadora física, você faz esse ajuste usando o ponto e a tecla 1, as duas pressionadas. E ele faz essa modificação aí, tá bom? Que eu acabei de fazer. Tá aí, 100 mil. Eu vou multiplicar por 0,33, Enter, ponto 33, que multiplica. Olha só, deu 33 mil. Essa conta está errada? Sim, ela está errada. Por que ela está errada? Porque 0,33 não é o resultado daquela fração. Anota esse número aí, 33, e vamos aqui para a operação novamente. Eu vou apenas apagar o visu. Aperto aqui CLX. Daqui a pouco eu explico mais sobre as teclas Clear. Vou dividir aqui de novo. Ó. 1, Enter, 3, que divide. Aí você pode pensar, mas aí deu 0,33 novamente. Não. Eu vou aumentar aqui o número de casas decimais e você vai perceber que ele vai aparecer mais números aí. Vou aumentar aqui para 9. Veja o que é que acontece. Por quê? Porque isso aqui é uma dízima periódica. Mas aí estava em 2 casas decimais. Correto, estava em 2 casas decimais. Mas aqui, eu que pedi para HP visualizar em 2 casas decimais. Tá bom? Então, ele vai mostrar no visu 2 casas decimais. Então, quando eu coloco aqui F9, eu percebo que se trata de uma dízima periódica. Nós temos que ter esse cuidado aqui, meus amigos. Veja como vai dar diferente. Eu não vou passar para o papel, eu vou deixar ele aqui. Vou dar um Enter e multiplicar por 100 mil.
Tá aí 100 mil, que multiplica. Olha só, vou dar F2 para ficar em duas casas aqui. Deu 33.333,33 centavos. Na conta inicial, dava 33 mil. Ou seja, vou subtrair aqui com 33 mil. Qual é a diferença que vai dar? R$ 333,33. Veja que foi um erro grosseiro aqui, né? Então, tomem cuidado. Se você quer passar para o papel, passe usando pelo menos 5 casas decimais. Ok? Então, você estava fazendo essa conta aqui, ó. 1, Enter, 3 que divide, 0,33. Aumenta aqui o número de casas decimais para 5 e deixa 5 casas decimais no papel. Na HP, a nossa recomendação é que não arredonde. Deixe ele inteiro mesmo, a quantidade de números que existe aí, ó. Tá certo? Você pode fazer a conta em F2? Pode. Lembre-se que na HP ele visualiza. Nesse caso aqui, ele não arredondou. Se eu quisesse realmente arredondar, eu usaria essa função aqui, RND. Nesse RND, a gente tem como fazer arredondamento. Eu vou apertar aqui, ó, F2, que já está em F2, e vou apertar FRND. Eu vou aumentar o número de casas decimais e vocês vão perceber que não vai aparecer mais nada depois a não ser 0. F9. Olha só. Aqui eu fiz o arredondamento. Então, caso você precise mesmo usar o arredondamento, você usa o RND. Tá bom? Mas tomem cuidado, porque a maioria das operações na HP ela é feita com todas as casas decimais. Então, vou deixar aqui em F2, mas lembrando, mais uma vez, vou apertar aqui F5, o F9, lembrar que a gente tem mais casas aqui, tá bom? Então fica essa recomendação e essa dica para que você não se equivoque mais nas contas aí. A limpeza, meus amigos, é simples, não tem muita complicação. As teclas de limpeza são essas aqui, ó. Clear, tá vendo? Clear quer dizer limpar. Limpar os registros estatísticos, limpar a programação, limpar os registros financeiros, limpar a memória e limpar os prefixos. Quais são os mais utilizados? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. Ah, Antônio, eu vi você usando muito esse reg aí para apagar o visu. Na verdade, a gente apaga o visu usando o CLX. Quando eu quero reg, é porque eu quero apagar a memória. A gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. FREG, ele apaga a memória. Quando eu aperto apenas o CLX, ele apaga apenas o visu. Tá certo? Apaga apenas o visu e não a memória. E o FFIN a gente usa muito porque quando a gente está operando os registros financeiros, a gente pode acumular alguma coisa na memória. Então, normalmente a gente começa usando FFIN. Se você estiver acompanhando alguns livros de matemática financeira, vai perceber que os autores usam FFIN já para apagar os registros, limpar os registros financeiros. Tá certo? Vamos aqui para a memória. Olha, a HP tem 20 memórias. 20 memórias. De 0 a 9 são as 10 primeiras. E de ponto 0 a ponto 9 são as outras 10. Usamos todas essas 20 memórias? Muito difícil. É muito comum a gente usar essas memórias iniciais aqui. Tá bom? Aonde é que estão essas teclas? Estão aqui, ó. Destaque aqui. O ISTO e o RCL. O ISTO é onde a gente usa para armazenar. Quando a gente armazena os números na memória. E o RCL é quando a gente quer recuperar. Tá certo? Vamos olhar aqui um exemplo. Olha, ele dá aqui um exemplo de colocar 35 na memória 1 e 71 na memória 2, usando aqui a função isto. Vamos para o nosso teclado virtual, a nossa calculadora virtual, melhor dizendo. Vou colocar aqui em duas casas, 35, vou colocar na memória 1, então isto, aparece o isto aqui, ó, no visu, 1, 71, isto, 2. Então, vou apagar aqui o visu só no CLX, ó, só CLX. Ele apagou o visu, mas ele não apagou a memória. Acabei de falar isso, não foi? Vamos recuperar a memória 1? Quando eu recuperar a memória 1, RCL1, vai aparecer aqui pra gente 35. Recupera 1. Olha só.
recuperou 35. Eu vou apagar de novo. Eu apago aqui no CLX apenas o visor. Apenas o visor. Vou recuperar agora a memória 2. Recupera 2, vai aparecer 71. Olha aí. Tá certo? Veja, se a gente apertar só o CLX, não apaga a memória. Mas se a gente apertar F, ó o Fzinho lá, reg, aí sim ele apagou a memória. Vamos tentar? Recupera 1, não apareceu. Recupera 2, também não apareceu. Por quê? Porque o F-reg, ele vai apagar a memória da HP. Tudo bem? Vamos voltar para os nossos slides aqui. Bom, a gente poderia fazer uma operação aqui. Rapidinho, ó. 35, vou colocar na memória 1. E 71, vou colocar na memória 2. Vamos supor que a gente precisasse fazer uma operação com esses números de soma. Pode ser soma. Ó, recupera 1, vai aparecer 35. Enter. Recupera 2, 71, que soma? Olha lá, 106. Vamos fazer outro cálculo aqui de subtração? Recupera 1, Enter, recupera 2, que subtrai. Olha aí, vai ficar negativo, evidentemente, né? Porque o sinal do maior estava negativo, menos 36. Ok? Meus amigos, continuem os estudos, não parem por aqui. Essas duas primeiras videoaulas nós nos concentramos nos comandos iniciais e a partir da próxima videoaula a gente começa as operações algébricas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência, radiciação. Tá certo? Continue conosco, eu vou ficando por aqui e até as próximas videoaulas. Um abraço e até lá. Tchau!